Rafa aqui. E antes de qualquer coisa, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você viu um garoto de 18 anos entrar num estádio lotado na Europa e fazer a torcida calar? Pensa bem, não é qualquer estádio. É o Santiago Bernabéu. E não é qualquer torcida. É a do Real Madrid, o clube mais vitorioso da história do futebol mundial. Endrick Felipe Moreira de Souza. Esse é o nome completo. Mas o mundo já aprendeu a falar com uma palavra só, Endrick. Ele nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal. Não é São Paulo, não é Rio, é Brasília, uma cidade que nunca foi conhecida por exportar craques de nível mundial. Até agora. O pai dele, Douglas, trabalhava como segurança. A mãe, Cíntia, fazia o que podia. E o pequeno Endrick chutava qualquer coisa que encontrasse pela frente. Lata, bola de meia, pedra. Não importava. O que importava era o gol. Aos 6 anos, ele foi descoberto no futebol de várzea. Aos 7, o Palmeiras já tinha ele no radar. Aos 16, estreou como profissional. E aí o mundo parou para olhar. Gols contra o Flamengo, gols pela seleção brasileira, uma transferência histórica pro Real Madrid por 60 milhões de euros. Com 18 anos. Mas aqui tá a pergunta que ninguém tá conseguindo responder ainda. Endrick é só mais um atacante jovem de muito talento, ou ele realmente carrega dentro dele o que a gente há muito tempo não via? Aquela coisa que não dá pra medir em estatística. Aquela coisa que os camisa 10 têm. Vem comigo que esse vídeo vai te mostrar o que os números escondem e o que eles revelam. Tá, vamos falar de futebol de verdade. Tem uma coisa que os analistas do Real Madrid perceberam nas primeiras semanas de Endrick no clube. Toda vez que ele entrava como substituto, a intensidade do time aumentava. Não é força de expressão, é métrica real. O número de corridas em alta velocidade no time subia. A quantidade de tentativas de finalização aumentava. O adversário começava a recuar. Isso tem um nome no futebol moderno: impacto posicional. E é exatamente o que diferencia um atacante comum de um jogador transformador. Vamos destrinchar isso. Primeiro ponto: o posicionamento. Endrick não é um 9 fixo. Ele não fica parado na área esperando a bola chegar. Ele se move entre as linhas, aparece no espaço que ninguém tá olhando, arrasta zagueiro para criar espaço pro companheiro. Isso é leitura de jogo. E leitura de jogo assim, com essa naturalidade, é algo que você normalmente vê em jogadores com 10 anos de elite no corpo. Ele tem 18. Segundo ponto: o drible em velocidade. Endrick não dribla para mostrar habilidade. Ele dribla para resolver. Cada drible tem um destino. E quando ele acelera com a bola no pé, o tempo de reação do defensor simplesmente não é suficiente. Tem dado do Opta que mostra que ele tem uma das acelerações em campo mais explosivas entre jovens atacantes na Europa. Não Brasil, Europa. Terceiro ponto, e esse aqui é o que me deixa mais impressionado: a eficiência nos finais. Sabe aquele momento onde o jogo tá decidido, o adversário tá nervoso, o estádio tá gritando? É exatamente aí que Endrick fica mais frio. Ele tem uma característica que técnicos chamam de frieza de veterano em corpo de jovem. No Palmeiras, ele marcou gols decisivos em momentos de altíssima pressão de forma consistente. Não foi sorte, foi padrão. E tem mais um detalhe que poucos falam: a finalização. Endrick finaliza com as duas pernas, com a cabeça, de dentro da área, de fora da área. Ele não tem um jeito favorito de marcar. Ele tem qualidade técnica para se adaptar ao que o lance pede. Isso é raro, muito raro, mas vou te falar uma coisa: dados impressionam, mas não convencem sozinhos. O que convence é quando você assiste ao lance e sente aquela coisa na barriga. Sabe qual? A sensação de que aquilo não devia ser possível. Que aquele garoto não devia conseguir fazer aquilo naquele momento. E ele faz. Endrick faz isso toda vez. E não é coincidência. Imagina o seguinte cenário: você tem 17 anos, está no maior clube do Brasil. A imprensa europeia já está escrevendo seu nome ao lado de Ronaldo, de Neymar, de Pelé. Você ainda nem terminou o ensino médio. E toda vez que você não marca, aparece uma manchete perguntando se o hype foi grande demais.
Essa é a vida de Endrick. E olha, eu preciso ser honesto aqui. Existe uma crueldade silenciosa em como o futebol trata os jovens talentos. A gente coloca na cabeça de uma criança o peso da esperança de um país inteiro, e depois fica surpreso quando ela vacila. Mas Endrick vacilou? Tem uma entrevista dele ainda no Palmeiras que ficou na minha cabeça. O repórter perguntou como ele lidava com a pressão de ser chamado de o próximo Neymar. E ele respondeu, com uma calma que não combinava nada com a idade, que ele não queria ser o próximo ninguém. Que ele queria ser o primeiro Endrick. 18 anos. Essa frase saiu da boca de um garoto de 18 anos. Psicólogos esportivos chamam isso de identidade de performance estável. É quando o atleta consegue separar quem ele é como pessoa de como ele está jogando. Não é automático. A maioria dos jogadores leva anos para desenvolver isso. Alguns nunca desenvolvem. Endrick parece já ter isso instalado. Mas não é só flores. Tem relatos de momentos de pressão real. A transferência para o Real Madrid foi anunciada quando ele tinha 16 anos. 2 anos esperando para completar a idade e poder jogar na Europa. 2 anos sendo o garoto do bilhão nos holofotes, mas ainda no Brasil. 2 anos com o mundo observando cada treino, cada gol, cada erro. Como você dorme com isso? Aparentemente, Endrick dorme muito bem. A família é próxima, a fé é parte da rotina, o foco no processo, não no resultado, parece ser real, não marqueteiro. Ele tem uma maturidade que os próprios companheiros no Real Madrid já comentaram. Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos da história, disse publicamente que ficou impressionado com a postura mental do garoto. E aqui está o ponto mais importante dessa sessão: o peso do número 10 não é físico. Não é técnico. É simbólico. É narrativo. É a coisa mais pesada que existe no futebol. Porque o número 10 não é só uma camisa. É uma promessa. É uma responsabilidade geracional. E Endrick parece não ter medo disso. Parece, na verdade, que ele foi construído exatamente para carregar esse tipo de peso. Tem uma coisa que grandes jogadores fazem que vai além do gol. Eles elevam os que estão em volta. Quando Endrick chegou ao Real Madrid, muito se falou sobre o que o clube ia dar a ele. Mas pouco se falou sobre o que ele ia dar ao clube. E aqui está o detalhe que a maioria dos analistas passou batido. Endrick trouxe energia. Aquela energia de quem ainda não foi corrompido pela rotina. Aquela intensidade de quem ainda não normalizou jogar no Bernabéu. Companheiros de time relataram que o entusiasmo dele nos treinos é contagiante. Que ele cobra, que ele vibra, que ele não aceita a intensidade baixa, nem dele, nem dos outros. Isso tem um nome: liderança sem precedência. Você não precisa de anos de clube para liderar quando você lidera pela energia. E o impacto vai além do vestiário. Endrick se tornou um fenômeno de visibilidade para o futebol jovem brasileiro em nível global. Depois da transferência dele, o interesse de clubes europeus por talentos brasileiros menores de 20 anos aumentou visivelmente. Agentes brasileiros relatam que o nome, Endrick, virou referência de mercado nas negociações. Como se ele tivesse aberto uma porta e deixado ela escancarada para quem vem depois. Tem um efeito específico aqui que eu quero destacar. No Brasil, jovens que jogam na várzea, em cidades fora do eixo Rio-São Paulo, passaram a ter mais atenção dos olheiros depois do case Endrick. Taguatinga, que nunca foi centro do futebol brasileiro, virou endereço de possibilidade. Sabe o que isso significa para um moleque de 12 anos chutando bola num campo de terra no Distrito Federal hoje? Significa que o mapa mudou. Que o talento pode vir de qualquer lugar. Que a história dele pode ser a história de qualquer um. E dentro de campo, no Real Madrid, o impacto coletivo está crescendo. À medida que ele ganha confiança e minutagem, o time ganha uma variável imprevisível, aquele atacante que o adversário não consegue anular porque ele não tem padrão fixo. Essa imprevisibilidade é ouro no futebol moderno. Endrick não está apenas jogando pelo Real Madrid. Ele está reescrevendo o que é possível esperar de um jogador jovem brasileiro no cenário internacional. Tá, chegou a hora do veredicto. Eu poderia ficar em cima do muro aqui. Falar que é cedo demais,
que precisa de mais tempo, que o futebol é imprevisível. E tudo isso seria verdade. Mas a gente tá falando de um garoto que com 18 anos já faz o mundo do futebol parar. Que chega em campo e muda o jogo. Que carrega pressão com maturidade de veterano. Que inspira uma geração inteira de jovens que nunca se viram representados no mais alto nível. O número 10 nunca foi sobre a camisa. Foi sempre sobre quem a pessoa é quando o jogo tá difícil, quando o estádio tá contra, quando o peso é maior do que qualquer um devia carregar sozinho. E por isso eu digo, Endrick não está se tornando o novo camisa 10. Ele já é, agora é com você.